Seja bem-vindos a esta série de vídeos falando sobre os mitos na periodontia. Nesse vídeo eu vou falar sobre ultrassom odontológico danifica o periodonto. Eu sou a professora Cristina Miura, sou professora de periodontia e ensino você, dentista, a salvar dentes condenados por periodontite, mobilidade e perda óssea. E nessa sequência eu vou estar falando o que se desatualizou à luz da literatura científica atual e trazer o que há de novo, consciência. Quem é que aprendeu que ultrassom na periodontia é ruim? Que não pode, que o bom é instrumentar com cureta. E esses dias eu recebi uma pergunta mais ou menos assim, falando assim: mas e o dano causado pelo tecido periodontal pelo uso do ultrassom? Esse dano ocorre e muito, e precisa ficar claro que um periodontista sabe usar uma cureta, sabe afiar uma cureta, ou não é periodontista, é somente um vendedor de pontas. E aqui, uma pessoa defendendo muito a instrumentação manual, porque ela é muito melhor, porque o ultrassom faz mal, que causa danos, e causa muitos danos. E a pergunta é: será que causa tantos danos? Que dano isso vai acabar causando? E eu já ouvi muitos dentistas achando que faziam uma odontologia menor, ou de menor valor, de menor valia se utilizasse um ultrassom, ou que o melhor mesmo seria fazer uma instrumentação ultrassônica, colocando para tirar o grandão e depois refinando com o instrumento manual. E, na verdade, os guidelines da Federação Europeia de Periodontologia, atualizado, eles mostram que tanto faz a instrumentação ultrassônica ou a instrumentação manual. E o nome mudou, não se chama mais de raspagem, porque raspagem diz respeito a raspar. Ou o que raspa? Raspa com cureta, né? Porque o ultrassom não raspa. O ultrassom remove o cálculo. E para evitar essa confusão, a partir dos guidelines, se prefere chamar de instrumentação, porque você vai usar ou instrumento manual ou instrumento ultrassônico, e assim acaba ficando claro. Mais uma atualização da periodontia para você saber. E, à luz da literatura científica, eu quero mostrar para você que em 1995, se prepara que agora sim, são mitos na periodontia quebrados à luz do que tem de novo mesmo, tá? Olha aqui, ó. Efeitos de dois instrumentos ultrassônicos nas superfícies radiculares. Em 1975, que foi o ano que eu nasci, trabalhos com microscopia eletrônica sugeriram que as curetas produziam superfícies mais lisas e limpas, enquanto o ultrassom podia deixar a raiz com aspecto mais rugoso ou com smear layer do colágeno residual. Na visão periodontal vigente nos anos 70, onde se desejava uma superfície limpa, lisa e dura, uma superfície mais irregular era considerada menos propícia à readesão do novo ligamento periodontal. Se acreditava naquela época que a gente precisava ter uma superfície radicular perfeitamente limpa, lisa e dura, e a gente tinha que raspar, e não bastava raspar o cálculo, tinha que alisar, e não bastava alisar, tinha que tirar o cemento contaminado por bactérias e LPS bacteriano, que era o que tinha no corpinho das bactérias gram-negativa. E se não fizesse isso, não havia o fechamento de bolsa. E não era verdade, tá? Porque muita coisa mudou e não fecha as bolsas por conta de outros fatores, mas não por conta dessa suposta necessidade de lisura. Então, naquela época, na década de 70, se acreditou que ultrassom era pior porque o ultrassom deixava mais rugoso. Mas na época, o conceito de bom ou ruim era mais liso, menos liso. Curetas deixavam mais lisas. Agora, tem um estudo de Driscoll também, um pouco mais recente, que ele também, com microscopia eletrônica de varredura, mostrou que se a cureta não tiver afiada, ela provoca sulcos profundos na superfície radicular. Então, cureta bem afiada deixa liso, mas cureta cega, não. Seguindo os estudos, é,
Atualmente, o tratamento periodontal não diz mais respeito à lisura superficial. Não é liso ou não liso que vai trazer a diferença. A gente precisa de outras coisas. Aí, eh, em 1972, antes ainda, foi feito um estudo com biópsias. Os estudos histológicos em gengiva não encontraram destruição significativa do epitélio, nem atraso na cicatrização causado pelo ultrassom. Então, quem fala que o ultrassom causa dano à gengiva, causa nada, porque o ultrassom, principalmente ele, quando se começaram as cirurgias de implante, os enxertos gengivais ou os enxertos ósseos, como por exemplo, levantamento de seio maxilar ou lateralização de nervo alveolar inferior para cirurgias de implante, o queridinho da vez foram os ultrassons superpotentes piezoelétricos que conseguiam cortar osso. E a segurança do ultrassom em qualquer intensidade é que o ultrassom corta tecido duro, mas não corta tecido mole. Portanto, isso de falar que o ultrassom vai causar dano à gengiva não causa dano, não causa dano ao tecido mole. Se sangra por conta do sangramento, da inflamação por conta do sangramento gengival, mas cureta corta e machuca. Se for usar cureta subgengival, por favor, tem que anestesiar. Mas o ultrassom não necessariamente. Se dói ou não dói é outra coisa relacionada à trepidação. Outro assunto aqui da nossa série. E falando também nisso, houve também até evidências de cicatrização equivalente ou cicatrização mais rápida. Sim, porque se você não fica furando ou causando dano na superfície do tecido mole da bolsa, ele vai cicatrizar mais rápido em alguns parâmetros inflamatórios pós-cirúrgicos do ultrassom. Portanto, é um mito. Em 1972, estudos com biópsia mostraram que não causa mais dano. Em 1972, 78, comparação de reparo pós-cirúrgico depois de debridamento com ultrassom ou instrumentos manuais. E eles viram a redução da inflamação gengival com o uso do ultrassom. Assim, no tocante à gengiva, o ultrassom não se mostrou mais danoso que a cureta. É um mito dizer que as curetas são melhores no tocante ao reparo periodontal. Não, o ultrassom ele é melhor, ele não corta o tecido, não precisa de anestesia. Em 1979, outro estudo comparando instrumentação manual e instrumentação ultrassônica na remoção de endotoxinas nas superfícies radiculares. Lembra que eu falei que o objetivo primeiro da periodontia, para quem aprendeu, era deixar a superfície radicular limpa, lisa e dura, porque se você deixasse tudo perfeitamente liso, ia ter uma suposta adesão do epitélio, mas não era a lisura, não era. É o reequilíbrio microbiano, é desbiose e simbiose, que você vai saber mais nessa série de aulas. E aí, utilizando a instrumentação manual versus a ultrassônica, eles queriam saber qual que tirava a endotoxina. Endotoxina se chama, é o LPS bacteriano, que é um componente da superfície das bactérias gram-negativas. Eles queriam saber o que é que removia melhor. E aí, nesse estudo, eles mostraram, num estudo comparativo, que a raspagem manual, ela parecia mais eficaz na completa remoção de endotoxinas, profundamente aderidas ao cemento, ou seja, a descontaminação radicular. Possivelmente porque as curetas removiam uma camada maior de cemento superficial, mais irregularidade. O ultrassom, por sua vez, removia menos material radicular, o que pode ser visto como menos agressão ao dente. Porém, deixava os resíduos contaminados, um achado considerado negativo sob a ótica na época. Na década de 70, onde o professor Sokransky, ele falou dos complexos microbianos pela primeira vez no final da década de 80. Na década de 70, eles estavam falando sobre agressão ao dente, sobre esses resíduos contaminados, e que, então, as curetas, elas eram melhores.
Mais tarde, em 1986, estudos de Moore com 1 minuto de irrigação tirava 30 e tanto por cento de LPS bacteriano. E depois, com 1 minuto de escova de Hobson, conseguia remover 66% de LPS bacteriano. Portanto, o LPS ele é fracamente aderido à superfície radicular, não precisaria raspar tanto. Todos esses estudos começaram a mostrar que usar cureta sob o ponto de vista de LPS não se justifica. Eh, Também nesse estudo de 79, cureta do ponto de vista de endotoxina também não se justifica. Cureta do ponto de vista de reparo, cicatrização, não, o ultrassom é melhor. E estudos com biópsia, cicatrização melhor com ultrassom. E, sobre a maior lisura, cureta deixa mais liso, mas não é liso ou não liso que vai trazer resultado. Portanto, pode sim usar ultrassom, e eu quero falar que os meus alunos acabam falando assim: "Olha, o importante é controlar as bactérias, o importante é controlar a desbiose, o ultrassom ajuda os nossos pulsos e mãos, tá? Quem faz muita periodontia sabe o quanto é desgastante para as mãos, mais o barulhinho que você começa a afiar, e fora que é muito mais gostoso fazer full mouth disinfection, é uma das modalidades de tratamento alternativos a enquadrantes ou sextantes, e ele brinca dizendo assim: "Chega de musculação na periodontia". E que não precisa anestesiar para usar ultrassom, porque o ultrassom acaba não ferindo. E ó, fiz a raspagem semana passada, a paciente retornou com a gengiva restabelecida, sem dor e o melhor de tudo, é extremamente feliz. Tudo isso para falar para você que sim, a gente pode usar o ultrassom não causa dano, é um mito. O ultrassom não é pior e dentro dos guidelines da Federação Europeia, tá tudo ok, tanto faz, pode utilizar. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um joinha, já segue esse canal específico para dentistas, para falar sobre a melhor periodontia para você estar atualizado, entregando uma periodontia confortável, agradável, valorosa e salvar muitos dentes. Deixa aqui o seu comentário ou a sua dúvida de periodontia, que eu vou ficar bem feliz de trabalhar isso nos próximos